Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso Matemática Financeira. Nessa exposição, nós vamos falar sobre taxas equivalentes, que é um conteúdo recorrente em todo o nosso curso Matemática Financeira. Quando a gente fala em taxa, a gente lembra logo da definição que nós demos de progressão geométrica. Uma progressão geométrica é uma sequência que tem uma taxa de crescimento constante. Essa taxa I ela é relacionada com a razão como sendo Q menos 1, a razão que a gente está mais acostumado no ensino médio. Então, eu vou fazer aqui o exemplo 2.10 do livro texto para ilustrar o que são taxas equivalentes. Essa taxa aí é a taxa de um período para o outro, de um período para o outro. Então, se eu estiver falando sobre meses, essa taxa aí vai ser a taxa mensal. Se eu estiver falando sobre anos, você vai ser uma taxa anual. Então, o exemplo 2.10 do livro é o seguinte: você tem uma grandeza que cresce com uma taxa mensal constante igual a I. Então, seria esse problema aqui, mas agora esses períodos 0, 1, 2, 3 N representam meses. E eu quero saber qual é a taxa de crescimento anual. Ou seja, você tem a grandeza G, depois de um período, que digamos G0, ela passa a valer G1, e depois desse período 1, que no caso é um mês, ela vai valer G1, que a gente já viu, é G0 vezes 1 mais I. Agora eu quero saber, no ano inteiro, ou seja, depois de 12 meses, qual é essa taxa de crescimento dessa função. Ou seja, eu quero saber, eu tenho aqui G0, depois de um ano, você vai ter o G12. Coloque aqui um ano. Quem vai ser essa taxa? Vou colocar um I maiúsculo, para representar essa taxa maior. Então, pelo que a gente viu nas exposições anteriores, nós sabemos que G12 é igual a G0 vezes 1 mais I elevado à quantidade de períodos, que é 12. Isso a gente vai considerando esse I minúsculo. Ou seja, depois de um ano, essa é a expressão que a gente tem para encontrar o valor da grandeza depois de 12 meses. Agora, se eu quero encontrar a taxa anual, ou seja, nesse período todo, esse G0 ele vai crescer por essa taxa anual e tem que dar o mesmo valor, né, o G12, porque essas taxas têm que ter o mesmo valor, elas têm que resultar, no final das contas, no mesmo valor da progressão geométrica, no 12º termo. Então, a primeira é esse G12, ele é o 13º termo da progressão geométrica, na questão do G0. E aqui, nessa outra, é uma progressão geométrica que começa com o G0 e já pula logo para o G12, porque eu estou querendo fazer apenas isso como sendo um período só de um ano. E agora a gente vai igualar aqui as duas, dá para a gente encontrar uma relação, né? Porque como G12 aqui é igual a G12, a gente iguala. Então você vai ter aqui G0 vezes 1 mais I elevado a 12 tem que ser igual a G0, que multiplica 1 mais I maiúsculo. Então a gente pode cancelar G0 com G0, e a gente chega então, por exemplo, chega na conclusão que 1 mais esse I grande, que é a taxa anual, tem que ser igual a 1 mais I minúsculo elevado a 12. Essa I é chamada de taxa anual e esse I era a taxa mensal. Mas a gente pode generalizar isso para períodos quaisquer, que é, na realidade, o exemplo do livro, é o teorema 2.3 do livro, que é uma generalização disso que a gente fez aqui agora. Em vez de considerar de G0 até G12, a gente pode fazer G0 até um Gn qualquer. Se a gente fizesse isso, nós vamos ter a seguinte situação. Você tem aqui a grandeza, G0, depois de um período G1, G2, Gn, processo de quantidade de períodos. Nós vamos supor que ela tem uma taxa de crescimento constante igual a I. Se você quiser trabalhar com função geométrica, isso é a razão da função geométrica, menos 1.
E a gente quer encontrar qual é, isso aqui é no período mensal, diário, I. E eu quero fazer como se fosse em uma única, corresponde a um único período. Esse período que são em N corresponde a um único período, ou seja, já vai logo do G0 o primeiro termo, e o segundo termo já é o Gn. Quem é essa taxa para esse período aqui? De um para outro, só tem um período. Aí vamos fazer como antes. Ó. De G0 para você avançar de G0 até Gn, como é a produção geométrica, Gn vai ser igual a G0 vezes 1 mais I elevado a N. Mas, por outro lado aqui, o Gn vai ser igual a G0 vezes 1 mais I maiúsculo. Um único elevado a 1. Por quê? Porque eu só tenho de G0 para Gn, só avancei um termo da função geométrica. Como os dois valores são iguais, você vai igualar aqui nos dois casos. E você tem então que G0 vezes 1 mais I elevado a N é igual a G0 vezes 1 mais I maiúsculo. Cancela G0 com G0. E a gente tem aqui uma identidade que nos permite encontrar taxas. 1 mais a taxa em todo o período é igual a 1 mais a taxa em cada período elevado a N. Esse I grande é a taxa equivalente a essa taxa I minúscula, que ocorre em cada período, para um período todo. Então, como exemplo, vamos fazer um exemplo do livro. Isso aqui é um trama do livro, tá, pessoal? Que foi o seguinte. Se você tiver uma grandeza que tem uma taxa de crescimento constante igual a I, depois de N períodos, a taxa de crescimento nesse período todo é dada por essa relação aqui. Então, vamos fazer o exemplo do livro, que trata sobre crescimento populacional. O exemplo é o seguinte. Vamos supor que a população do Brasil, isso é o exemplo do livro, tá? Que é o exemplo 2.1 do livro. A população do Brasil, ela está crescendo a uma taxa de 1,5% ao ano. Então a população do Brasil cresce a 1,5% ao ano. E vamos supor que essa taxa se mantenha constante, porque isso não é bem verdade, como o ministro Paulo Guedes colocou no seu relatório para justificar a reforma da Previdência. Ele imaginou que a taxa de crescimento da população fosse constante, eu acho que por 30 anos. Isso é um dos maiores absurdos que eu já vi. Mas ele é gênio, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Então, você tem a taxa aqui de 1,5% ao ano, e vamos supor que seja constante por uma década inteira. Aqui é uma suposição forte, tá? Constante. Por 10 anos. E eu quero saber, essa taxa ao ano corresponde a que taxa em uma década? Ou seja, então você tem aqui a população brasileira hoje. Depois de um ano, ela vai aumentar 1,5%. Relembrando que 1,5% é zero. Lembrando que é 1,5%. É a mesma coisa de 1,5 dividido por 100, que dá 0,015. Então, como a razão é 1 mais I, então depois de um ano vai valer o valor inicial vezes 1 mais a taxa 1,5, que é 0,015. Depois de mais um período, mesma coisa, P0 vezes 1 mais 0,015 ao quadrado. Onde é que eu estava? Tem uma cachorra aqui. Então, continua até chegar em o 10º termo, que eu chamo aqui de P10. E ele quer saber qual é, então, a taxa de crescimento dessa população em uma década. Então, é como se você começasse agora com a população inicial, e depois eu quero saber quem é a população de 10, e esse aqui vai contar apenas como um único período. Então, como antes, você pode usar logo a fórmula direto, mas não vou fazer a fórmula, vou ilustrar, porque aí você pode esquecer a fórmula. Então, eu tenho que P0 vezes 1 mais a taxa. Eu quero encontrar o P10 utilizando esse I pequeno. Eu quero fazer isso, aqui tem que ser o P10. E também tem que ser igual ao P0 vezes 1 mais I
maiúsculo. Como aqui é uma progressão geométrica, isso aqui é o P10, ele é não o 10º termo, mas eu vou avançar 10 termos, então aqui eu vou levar a 10. E eu também quero fazer essa mesma coisa agora com esse em um único período. Então esse aqui eu vou levar a 1. Então você cancelar P0 com P0, então você tem que 1 mais I minúsculo elevado a 10 é igual a 1 mais I. Portanto, a taxa anual vai ser igual, é só isolar, né? Vai dar 1 mais I elevado a 10 menos 1. 1 mais I elevado a 10 menos 1. Fazendo as contas, então I maiúsculo vai ser igual a 1,0. Como I é 0,015, tá? Quando somar com vai dar 1, assim, né? 1,015 elevado a 10 menos 1. Isso aqui dá aproximadamente, segundo o autor do livro, é 0,16 ou aproximadamente 16%. Então isso quer dizer que uma taxa anual de crescimento de 1,5% ao ano corresponde a uma taxa de 16% ao ano. Em 16% em 10 anos, em uma década. 1,5% ao ano, nesse caso, correspondeu a 16% em uma década. E esse aqui é um exemplo para ilustrar como você encontra essas taxas, são taxas equivalentes. Taxas equivalentes, que a gente vai ter uma aula mais para frente depois, quando a gente chegar na parte financeira, são isso. São taxas que, para tempos iguais, produzem resultados, mesmo contando com períodos diferentes. Aqui você contou de ano em ano, aqui contou em uma década, que são 10 anos. Bem, pessoal, então obrigado por assistir e até a próxima exposição.